Olá, galerinha do quinto ano. Vamos começar mais uma aula. Hoje a gente termina o PET volume 2, tá? Estamos na semana 6, né? E a aula de hoje é de história. Então vamos lá, finalizando o PET, semana 6, história, os povos antigos, a religião e a cultura do Egito. Está lá na página 114 do PET. Vamos lá, então? Página 114. Finalizando o nosso PET, volume 2. Semana que vem serão atividades complementares. Os povos antigos, a religião e a cultura do Egito. Religião no Egito. A antiga religião egípcia foi a combinação de mitos, crenças e práticas religiosas no Egito antigo. Essa combinação era extremamente importante na vida dos egípcios por influenciá-los em diversos aspectos. Religião politeísta, ou seja, esse conjunto de crenças eram compostos por vários deuses, entre os quais se destacavam Ra, Osíris, Ísis e Horus. Então, gente, naquela época, naquele local ali, eles tinham uma religião politeísta. Não é igual hoje que existem as religiões monoteístas, que só existe um Deus, né? A religião politeísta existem vários deuses, tá? A crença religiosa dos egípcios baseava-se em um princípio conhecido como Ma'at, que representava uma ideia de harmonia. Nesse sentido, eles acreditavam que a ação de cada pessoa refletia não somente em si, mas em todos. Assim, para evitar que o caos fosse instalado no universo, cada pessoa deveria fazer sua parte para manter essa harmonia. Esse princípio era associado com a deusa de mesmo nome, Ma'at. Outro importante conceito da religião egípcia era o que se chamava de Eka, que significa mágica. Esse conceito também representava um deus de mesmo nome, o deus da mágica, e era fundamental para a religião egípcia, pois somente a partir do Eka que os deuses poderiam manifestar seu poder. Os deuses egípcios estavam relacionados com situações cotidianas. Assim, para esse povo antigo, os eventos da natureza aconteciam como uma manifestação divina. As cheias do Nilo, por exemplo, eram consideradas uma dádiva dos deuses. Os deuses egípcios poderiam ser representados de diversas maneiras, assumindo as formas antropomórfica, forma humana, zoomórfica, forma animal, antropozoomórfica, forma humana e animal. Os egípcios ainda mandavam construir grandes templos dedicados à adoração de seus deuses, e esses locais eram de responsabilidade dos sacerdotes. Vida após a morte. Os egípcios acreditavam na continuidade da vida após a morte, e por isso seu ritual funerário possuía grande importância. Baseado nessa crença, o processo de mumificação era fundamental, e os egípcios afirmavam que essa prática havia sido ensinada pelos deuses. Por seu alto valor, somente a aristocracia egípcia podia utilizar dessa prática de conservação dos corpos. As classes mais baixas realizavam um processo funerário mais simples, enquanto os escravos não recebiam nenhum tipo de trato funerário. A construção de grandes tumbas funerárias, como as mastabas
e os hipogeus também eram baseadas nessa preocupação com a continuidade da vida. As construções funerárias dos egípcios que ficaram mais conhecidas, contudo, foram as pirâmides, erguidas a mando dos faraós. Nesses locais eram depositados todos os objetos que se acreditava serem úteis na vida após a morte. Então, são muitas histórias legais para a gente conhecer, né, sobre o Egito. Então, a número 1, vocês vão colocar F ou V, tá? F se for falso, V se for verdadeiro. Os egípcios eram politeístas, isto é, acreditavam em um único Deus. Os egípcios eram muito religiosos e acreditavam na vida após a morte. Os faraós construíam para si e suas famílias túmulos magníficos chamados de catatumbas. Outro importante conceito da religião egípcia era o que se chamava de Eka, que significa mágica. Esse conceito também representava um deus de mesmo nome, o deus da mágica, e era fundamental para a religião egípcia, pois somente a partir do Eka que os deuses poderiam aparecer aos sacerdotes. Os deuses egípcios poderiam ser representados de diversas maneiras, nas formas humana, animal e parte humana, resto animal. Os egípcios mandavam construir grandes templos dedicados à adoração de seus deuses, e esses locais eram de responsabilidade dos escribas e doutores das leis. Número 2. Reescreva as alternativas falsas da questão anterior, tornando-as verdadeiras. Então, todas as frases que vocês colocaram falso aqui, vocês vão corrigir elas aqui para elas se tornarem verdadeiras, tá? 3. Leia o texto abaixo e sublinhe as informações mais importantes. Então, vocês vão sublinhar aquilo que for mais importante. Eu vou sublinhar com vocês. Faça um resumo. Gente, resumo. O que é um resumo? É um pequeno texto escrito com as suas palavras, contendo as informações mais importantes. O que é os trechos mais importantes? Aquilo que você sublinhou, tá? E vocês vão ilustrar. Então, ó, 3 coisas. Primeiro, sublinhar. Segundo, fazer um resumo. Terceiro, ilustrar. Depois ainda tem a atividade 4. Então, vamos lá. A influência da cultura egípcia. Pode-se explicar a permanência dos elementos egípcios na cultura ocidental com base em 2 aspectos fundamentais interligados. O primeiro consiste no fascínio pelos valores culturais, como o culto à imortalidade, em lugar do temor à morte. O segundo enfoque será dado à readaptação contínua de elementos egípcios a novos usos ao longo dos milênios, decorações de ambientes, desenhos, com propostas de novas interpretações, continuaram sendo feitas ao longo dos séculos. Sabemos que determinados padrões de beleza artística distinguiram os egípcios de outros povos contemporâneos, que muitas vezes os copiavam. Os hieróglifos até hoje são considerados elementos mágicos da mais bela escrita do mundo. A mitologia sobre os antigos egípcios foi largamente elaborada pelos escritores clássicos gregos e romanos, e os símbolos foram criados pelos próprios egípcios ao longo de 3.000 anos de história. São milhares de símbolos. Entre os mais usados no mundo inteiro estão as pirâmides, os obeliscos e as esfinges. Ó, primeira coisa que vocês vão fazer antes mesmo de sublinhar as partes mais importantes, vocês vão procurar no dicionário ou na internet, o que for mais fácil para vocês,
o significado das palavras que vocês não conhecem, tá? O textinho tá cheio de palavras que não são comuns no nosso vocabulário, né? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão voltar aqui e vão sublinhar conosco o texto, tá? Então, é importante, não adianta nada eu ler isso daqui, ó, entre os mais usados no mundo inteiro são as pirâmides, os obeliscos e as esfinges, se eu não sei o que é uma esfinge, tá? Então, basicamente, esse texto vem falar para nós sobre a cultura do Egito, que é uma cultura riquíssima, riquíssima em detalhes, em tudo. É uma cultura única, né? Então, vamos ver aqui mais ou menos o que a gente pode grifar, o que a gente pode sublinhar, o que é importante nesse texto. Então, ó, pode-se explicar. Como que explica que a cultura egípcia permanece até hoje nos dias atuais? Então, pode-se explicar a permanência dos elementos egípcios na cultura ocidental com base em dois aspectos fundamentais. O primeiro é o fascínio pelos valores culturais. Então, os egípcios, eles têm fascínio, loucura, adoração por valores culturais, tá? O segundo é a readaptação contínua de elementos egípcios a novos usos. Então, eles readaptam, por exemplo, tal coisa, a pirâmide. Antigamente, naqueles milhões de anos atrás, as pirâmides eram os túmulos que eles faziam para as múmias. Hoje, as pirâmides são o quê? São pontos turísticos do Egito. Então, eles readaptaram os elementos das pirâmides, né? Então, vamos ver. O segundo é a readaptação contínua de elementos egípcios a novos usos ao longo dos milênios, né? Sabemos que determinados padrões de beleza artística distinguiram os egípcios de outros povos. Padrões de beleza, né? Verdade, que muitas vezes copiaram. A mitologia também fazia uma parte da cultura que foi muito importante. Os símbolos. São milhares de símbolos, né? E os mais usados, né, no mundo inteiro são as pirâmides, os obeliscos e as esfinges. Então, tá, ajudei vocês a sublinhar. Agora vocês vão passar para cá com as palavras de vocês, né? E aqui vocês vão ilustrar. 4. Observe a imagem que retrata vários deuses egípcios. Se puder, escolha um, pesquise seu nome e algumas características. Então, olha que interessante. Vocês vão escolher um desses deuses aqui, vão pesquisar na internet o seu nome e as suas características, tá? Então, vocês vão fazer isso e vão copiar aqui no espaço abaixo. Acabou? Finalizamos o nosso PET, então. Parabéns para você que concluiu todas as atividades desse PET.